Bem, boa noite a todos. Nós estamos começando mais uma live interreligiosa, como eu sempre gosto de dizer, um projeto cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, onde ele sugeriu reunirmos religiões diferentes, distintas, para conversarmos sobre o assunto do momento, que é o afastamento social, e poder levar um pouco de acolhimento e informação às pessoas que, nesse momento, estão em suas casas, que estão cumprindo esse acolhimento. E a cada semana nós trazemos um tema, e o tema de hoje é o papel das religiões na assistência aos enfermos, profissionais de saúde e também aos familiares. Nós teremos conosco Dom Paulo Celso, que é o bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, religião católica, que vai falar conosco como está sendo o acolhimento aos fiéis profissionais e os profissionais à distância. E também a sua experiência enquanto capelão, sempre cuidou desse assunto que nesse momento não está podendo ser cuidado. Nós teremos também a doutora Hanad, eu vou pronunciar bem devagar, Hanad Barakat, acertei? É certo. Médica da comunidade muçulmana xiita de Foz do Iguaçu, e o tema será o tratamento realizado não só na comunidade muçulmana, mas nas outras comunidades. E a doutora Hanad traz para nós uma experiência muito grande, porque não é só uma experiência daqui, do Brasil, é uma experiência de fora, onde ela atuou. Então, isso acalma também um pouco o nosso coração, de outros lugares que já se passaram. Nós teremos também o doutor Feize Milani, médico terapeuta, que todos nós estamos precisando muito nesse momento, e membro da comunidade Fé Bahá'í, que é um prazer receber, e que vai falar para nós que, um tema além do atendimento em hospitais, o que pode ser feito com os demais, correto? Então, sim, nesse momento, podemos começar com Dom Paulo Celso? Podemos? Que bom. Então, Dom Paulo Celso, o senhor pode nos falar dessa experiência? Boa noite a todos, uma saudação a todos que estão conosco, a você, Luzia, daqui da Expo Religião, saúdo o representante da comunidade Bahá'í, e também aqui a representante da comunidade muçulmana xiita. Que bom trocar essas mensagens, porque todos nós nos enriquecemos muito com a experiência de cada um. Vou falar um pouquinho aqui da nossa religião católica, e como também fiquei 18 anos como capelão hospitalar, tudo que fala sobre saúde fala o meu coração, e nós que seguimos a Jesus, ele sempre nos compromete no serviço e viver esse amor que ele deu a sua vida por nós. Então, a motivação maior nossa é sempre seguir Jesus Cristo, e várias vezes, né, sempre Jesus teve uma atenção muito especial aos doentes. Ele até na carta a Mateus, no Evangelho de Mateus 25, esteve doente e você me veio visitar. Então, tudo que fala ao sofrimento, tudo que está ligado também às dores e às angústias, como também às alegrias e às esperanças, fala o coração de Jesus e fala o nosso coração daqueles que seguem esse ideal, né, de Cristo, que não foi só uma teoria, mas viveu na prática esse amor, principalmente quando tem a parábola do samaritano,
É aquele homem que vê a pessoa que está caída no chão, sente compaixão e vai cuidar dele. Então, saber cuidar, o cuidado com a pessoa, o cuidado com a vida, isso tudo vem desse nosso segmento de Jesus. O Papa Francisco, ele tem, em um certo momento, ele falou uma coisa que nós estamos vivenciando nesse momento, que ele chama a igreja a ser uma presença, assim como quem, na realidade, de um hospital de campanha, seria justamente diante de uma batalha, um hospital de campanha, vem todos os feridos, e essa igreja, que o Papa Francisco disse que tem que ser presença de consolo, de esperança, de solidariedade, de amparo, e por isso mesmo nós nos sentimos com esse compromisso pela vida, compromisso com quem mais sofre, né? Ali nós queremos marcar presença. Na igreja, ao longo da história, nós tivemos muitos exemplos de dedicação, inclusive também nesses dias agora estava lembrando muito de São Roque, que é uma epidemia que ele foi cuidar, né, naquele tempo, na Idade Média. Então, São Camilo é também um outro santo que dedicou a sua vida na missão de servir os enfermos como se fosse o próprio Cristo crucificado. Então, é muito importante, né, termos essa consciência de que quem ama, acolhe, cuida, integra, promove a vida. Também aqui no Brasil nós temos um grande exemplo, né, que se tornou também uma santa para nós, que é a Irmã Dulce. A vida dela foi cuidar dos enfermos, é uma grande inspiração para todos nós. Então, a igreja assume esse compromisso com a vida, com a caridade, na promoção da pessoa. E eu queria também falar um pouquinho agora sobre como é o nosso trabalho no mundo da saúde, que a Luzia lembrou muito bem, que quando a gente fala do mundo da saúde, nós estamos falando dos profissionais, nós estamos falando também dos familiares, dos que trabalham nos hospitais, são muitas as equipes que trabalham nos hospitais, os acompanhantes, e todos, né, que estão assim, nesse mundo da saúde, todos nós procuramos ser uma presença de acolhimento. Nós temos nos hospitais as capelanias hospitalares, são padres, diáconos, religiosas, equipes de leigos que visitam e que traz o consolo espiritual. O hospital é uma grande usina nuclear da graça de Deus. Temos a Pastoral da Saúde, que é um trabalho nas comunidades, é um trabalho de prevenção, educar para a saúde, com todas as pessoas, com idosos, essa atenção comunitária, para que cada vez mais todos tenham mais vida, e vida boa, vida com saúde. E temos essa dimensão também da participação nossa de igreja nos conselhos paritários, nos conselhos de saúde, seja no município, no estado, e também onde existem também as unidades, a presença da igreja. O cardeal Dorani escreveu uma carta agora, falando aos profissionais da saúde, uma carta muito bonita de reconhecimento, todos nós, do trabalho, da doação dos profissionais de saúde. Eles estão no fronte, na linha de frente, e nós queremos, como podemos agora, através das mídias sociais, nós passamos sempre mensagem para médicos, enfermeiros e todas as equipes que estão cuidando dos doentes. Eu acho que nesse momento é muito importante nós darmos esse carinho, nosso acompanhamento através das orações e do afeto, e também para o apoio aos familiares dos nossos profissionais da saúde. E, para terminar, eu gostaria de falar um pouquinho de como nós aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, nós estamos sempre muito atentos a todos. Então, criar essa rede de cuidados para que ninguém fique para trás, para que todos possam ter consciência também de cuidar da vida do outro, da saúde do outro. E a saúde é física, é também mental,
a importância da saúde, do equilíbrio mental nesse momento emocional, para que a gente também procura com os psicólogos católicos levar esse suporte. Temos também a parte da saúde social, que é a solidariedade, nesse momento muito importante, com cestas básicas, com todo o trabalho das nossas paróquias, e também a parte da espiritualidade, com muitos trabalhos nas mídias sociais, como agora eu estou falando com vocês, mas muitas pessoas, muitos padres e muitas comunidades reunidas para esse momento espiritual, aproveitarmos que estamos nas nossas casas, quem pode estar, né? Muitos estão também no seu serviço, nos serviços essenciais, com o nosso carinho. O Papa Francisco todo dia reza uma missa e coloca sempre uma classe de pessoas, isso é muito importante. Enfim, nós estamos sempre procurando marcar presença com carinho, com oração e com a certeza também de que a unidade com as outras religiões, com esse diálogo interreligioso, nos aproxima muito no amor, na solidariedade. Isso é o que eu acredito que nos une muito nesse momento tão difícil. Então, estou pronto aqui, se precisar de responder alguma pergunta, mas estou muito feliz de participar desse momento. Nós também estamos felizes de tê-lo aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é o acolhimento à família que, nesse momento, não pode se despedir do seu ente querido? Quer dizer, antes, todas as religiões, cada uma, tem a preparação da despedida, os rituais de despedida, como a Igreja Católica atua em vários cemitérios, encomendando o corpo como se fosse uma missa presente. E não está sendo possível isso. Então, eu gostaria de lhe perguntar como está sendo esse relacionamento, principalmente com a família, que não pode ter, nesse momento, essa palavra de vocês e que sequer pode se despedir fisicamente falando, né, já que os caixões são lacrados, dos seus entes queridos. O senhor pode falar conosco sobre isso? Nós temos algumas experiências de alguns padres que foram nos cemitérios, com todos os cuidados possíveis, e fazem as orações ali, às vezes até mesmo com o carro funerário parado, porque tudo está muito difícil. Mas nós nos adaptamos a essa realidade, a procura também desse conforto através de um telefonema, nós estamos muito atentos e pedimos a todas as comunidades que fiquem atentos para que possamos ajudar a cada um chorar pelos seus entes queridos, né, pelos seus familiares. E eu acredito que também tem missas online, lembrando da memória. Às vezes também nos hospitais nós temos, às vezes, um circuito interno de televisão, nós transmitimos para os doentes e também, às vezes, as famílias passam e no hospital e nós tentamos ajudar. Eu acho que o grande é um apoio agora, não é direto, mas é um apoio muito, muito forte, muito carinhoso, dando afeto também para os profissionais da saúde através das mídias. Então, é o que a gente pode fazer, porque há os limites naturais desse momento. Perfeito. Nós vamos voltar a conversar, Dom Paulo. Eu gostaria de ouvir agora a doutora Hanad, que tem uma experiência, não no Brasil, fora do Brasil, mas também com pandemia, e que ela pudesse falar conosco como é esse trabalho, como é esse tratamento, e como é essa relação com os profissionais e com os familiares. Por favor. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, primeiramente, boa noite, né? Que a paz de Deus esteja com todos. Minhas saudações aos demais participantes, ao padre Dom Paulo e ao outro irmão da Fé Bahá'í, e boa noite a todos os demais irmãos. É uma honra poder participar de um debate como esse, de um diálogo como este, né, que tem o intuito de promover
a solidariedade no momento de calamidade universal. Por coincidência, na religião islâmica, nós estamos no mês do sagrado Ramadã, que é um mês muito abençoado, e que Deus Altíssimo atenda às súplicas de todos nós. Sobre o tema principal, no meu ponto de vista, a religião é algo muito importante. Inclusive, ela é tão importante para o profissional de saúde quanto o seu próprio conhecimento. Isso porque, no momento de desafios, ela é capaz de proporcionar uma segurança ao profissional, né, naquela situação. Porque a medicina se baseia em dados físicos, científicos, que, no caso, nós seguimos fluxogramas, manejos e protocolos que estão em constante atualizações. Isso se dá pelo avanço da ciência, né, que diariamente é estudado, né, avançado, e, no caso, a religião entra como papel-chave nisso, pois ela incentiva esse estudo, né, esse avanço. Tanto no islamismo, o primeiro versículo revelado ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, foi: leia em nome de teu Senhor. Isso significa que não somente ler, né, no significado de leitura, e sim também na busca do conhecimento. Então, a religião ela é totalmente ligada ao desenvolvimento da ciência, né? E isso traz para nós, profissionais, um certo conforto, porque numa situação como uma pandemia, em que é uma doença que todavia está sendo estudada, que os protocolos são atualizados diariamente, gera uma certa ansiedade ao profissional, né, no momento de atuar. Porque ao lidar com o paciente, ele não cada paciente é único, né? Existem diversos fatores que estão relacionados no manejo deste paciente. Não é somente o tratamento em si, tem as comorbidades daquele paciente, o sistema imunológico, os fatores de risco que ele está envolvido. Então, o essencial é que o profissional esteja seguro na hora de efetuar o manejo, e que o paciente também tenha fé, né? Ele tem que aceitar, ele tem que acreditar que aquele tratamento vai ser eficaz. Isso também tem uma relação muito grande, né, num desfecho positivo. Então, estão totalmente relacionados. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta a você. Aonde foi que você conviveu com essa? Foi uma epidemia ou foi uma pandemia? Você me ouve, Hanad? Hanad, você me ouve? Hanad, você me ouve? Hanad, você me ouve? Eu acho que nós tivemos um problema, foi tivemos um problema, foi com a internet, a ligação dela, mas ela deve voltar a qualquer momento para que nós possamos continuar essa pergunta. Enquanto isso, nós vamos começar a nossa conversa com o Dr. Feyzi Milani. Ok? Pois não. Então. Dr. Feyzi, o senhor, médico, mas, acima de tudo, terapeuta, como o senhor vê esse momento? Não só para o paciente, mas para os profissionais de saúde que estão numa batalha que merecem todos os nossos aplausos, e para a família dessas pessoas. Então, deixa só um minutinho. Só um minuto. Doutora Hanad, nós já voltamos com a senhora, tá bom? Tá, tudo bem, tudo bem. Pode continuar, doutor Feyzi.
Então, boa noite a todos e a todas. É uma honra estar ao lado de Dom Paulo Celso e da doutora Hanadi Barakat. Agradecer a Luzia pelo convite à Expo Religião e louvar a Deus por essa oportunidade de representantes de diferentes comunidades religiosas dialogarem, né, já que, né, todas as religiões vêm de um único Deus e têm o propósito de conduzir a humanidade ao mesmo Deus. E todas as religiões se fundamentam, né, no amor ao próximo, na solidariedade, no serviço à humanidade. Então, é de extrema importância essa iniciativa. Eu, quando vi o tema da live, Luzia, me chamou a atenção que você colocou o papel da religião. E eu acho que esse é um tema que é pouco discutido na sociedade brasileira. Qual é o papel da religião? E refletindo um pouco sobre isso, eu identifiquei assim vários aspectos, vários papéis que a religião tem, qualquer religião tem, diante de uma situação como essa que nós estamos passando. Então, e eu acho que isso vai responder à pergunta que você me fez agora. O primeiro seria guiar o próprio indivíduo na busca de um sentido e significado para o que está ocorrendo na vida pessoal, na vida familiar, na vida coletiva. E esse encontrar um sentido e significado é um fator fundamental para a resiliência. E a resiliência é fundamental para a gente enfrentar uma situação tão complexa e tão cheia de incógnitas como essa pandemia. Outro papel da religião é gerar o espírito de cooperação, de generosidade, de servitude, do qual depende a resolução de uma crise dessa gravidade. Então, se não houver esse espírito de cooperação, de generosidade, de servitude, essa crise não vai ser superada tão cedo. A religião também propicia um senso de pertencimento que é tão importante para a saúde física, mental e emocional do ser humano. A religião nutre a vida comunitária, nas bases da comunidade, onde, inclusive, diversas iniciativas têm surgido de forma muito criativa, de forma muito espontânea, para aliviar o sofrimento, para levar informação. Então, por exemplo, dentro da comunidade Bahá'í, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente tem observado centenas, talvez milhares, de iniciativas dessa natureza, de levar informação e educação justamente para os segmentos mais vulneráveis da população, de levar nutrição espiritual, de garantir a segurança alimentar, então, com doação de alimentos para as pessoas que, né, além da crise da saúde, estão enfrentando também a crise econômica. O movimento de fabricação voluntária de máscaras e distribuição gratuita dessas máscaras nas comunidades, por exemplo, aqui em Salvador, esse movimento começou antes mesmo do Ministério da Saúde preconizar essa medida, porque é uma coisa do bom senso, né? Se o vírus é transmitido pelas vias aéreas, então se você reduz a possibilidade da transmissão do vírus, você está ajudando no controle dessa epidemia. As religiões também conectam espiritualmente os corações diante dessa situação, dessa experiência coletiva, que comprova, mais uma vez, a unicidade da humanidade, ou seja, que somos uma única espécie, uma única família, né? Não há, na verdade, nenhuma barreira, nenhuma divisão que justifique a gente enxergar a humanidade dividida entre nós e os outros. Só existe o nós, seres humanos. Então, outro aspecto do papel das religiões é que muitas vezes as religiões, assim como as organizações da sociedade civil, chegam a lugares que o poder público não alcança. E eles podem contribuir significativamente
para uma adequada orientação e assistência aos segmentos mais vulneráveis. Lembrar que em todas as religiões, o serviço a Deus e o serviço à humanidade são sinônimos. Então, servir ao próximo é servir a Deus. E a gente está precisando muito desse espírito de serviço. Mas, para além disso, eu acho que também essa crise indica a necessidade premente de repensarmos o funcionamento da sociedade. Essa crise desencadeada por um minúsculo vírus invisível ao olho nu está revelando as mazelas sociais crônicas que se perpetuam na história da humanidade, grandes injustiças, com as quais a humanidade não pode prosperar, não pode progredir, não se justifica nenhum desenvolvimento material, econômico, às custas do sofrimento de bilhões e bilhões de pessoas. Então, a religião pode contribuir para essa busca, né, de novos modelos, de novos parâmetros para se organizar a vida coletiva da humanidade, oferecendo princípios norteadores, porque as religiões se baseiam em princípios, né, princípios fundamentais que falam de amor, que falam de justiça, de paz, de unidade. E esses princípios, então, podem ajudar a humanidade a repensar a sua existência coletiva. Dr. Feyzi, como terapeuta, nós estamos 50 dias no afastamento social, eu pelo menos estou. Uhum. O que o senhor diria a essas pessoas que estão em suas casas, algumas sozinhas? O que poderia ser dito a elas nesse momento? Você reservou a pergunta mais difícil para mim, não foi? Foi. Veja, é uma busca muito pessoal, que cada um de nós precisa transformar essa situação numa situação de aprendizado. Para as pessoas que têm fé religiosa, para as pessoas que acreditam em Deus e que a vida a vida física, material aqui na Terra, tem um propósito de nos preparar para uma vida espiritual após a morte física. Então, tudo aquilo que contribua para desenvolvermos virtudes, para nos conectarmos mais a Deus, é benéfico. Então, é um contrassenso, né? Existe um texto de Bahá'u'lláh, do fundador da fé Bahá'í, que ele diz, minha calamidade é Deus, né, falando ao homem, ele diz, minha calamidade é minha providência, exteriormente é fogo e vingança, interiormente é luz e misericórdia. Então, quando a gente olha para um cenário como hoje, no mundo, a gente pode imaginar que isso enfim, é um fogo, é uma destruição, é calamidade, é sofrimento, mas existe luz e misericórdia dentro de tudo isso, se nós conseguirmos aproveitar essas situações, experiências, para nos conectarmos mais a Deus. Então, buscar um sentido e significado, compreender, né, que tudo aquilo que nos aproxima a Deus está valendo a pena. E usar muito dos recursos, né, que as religiões oferecem, como a oração, a própria meditação, a leitura das palavras sagradas. Então, para um cristão, a Bíblia, para um muçulmano, o Corão, para um Bahá'í, os textos de Bahá'u'lláh, todas essas escrituras sagradas trazem esperança, trazem paz, trazem consolo para o coração. Ok. Bem, eu gostaria agora de voltar com a doutora Hanad, que tinha caído. Tinha caído a tínhamos internet. uma pergunta. Não é isso? Exatamente. Então, doutora Hanad, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. A senhora, fora do Brasil,
a senhora chegou a lidar com algum tipo de pandemia ou epidemia? Então, na verdade, eu me formei no Paraguai, né? Então, a minha experiência como profissional foi no Paraguai. Atualmente, com o fechamento da fronteira, eu não pude retornar para exercer lá. Minha residência é aqui no Brasil e, como eu, todavia estou no processo de revalidação, aqui eu não estou podendo atuar. Mas a experiência que eu tive foi durante o meu internato na rotação de terapia intensiva, onde a grande maioria dos pacientes requer a ventilação mecânica. E o paciente, no caso, ele é colocado em coma induzido. Então, a situação é bem semelhante, né, com que nós nos encontramos atualmente. Claro que não tem tanta restrição assim no contato com o paciente, né? Os familiares têm a possibilidade de visitar o seu familiar, né, na terapia intensiva com horários reservados, diferente da situação atual. Só que a semelhança está que o paciente se encontra em uma situação de coma induzido, então, com aparelhos que necessita, né, para manter a respiração, para manter a função vital do organismo, e o familiar em situação também de desespero, né, ele acaba vendo o seu ente querido naquela situação, ele pensa muitas vezes que ele não vai conseguir voltar, né, nesse sentido. Então, a nossa função é tentar acalmar o familiar, não é nem o paciente, porque o paciente ele já foi induzido para não sentir esse estresse, né, daquela situação. Então, é o próprio familiar que nós devemos, né, ter esse carinho, né, dar essa atenção, conversar com eles, falar que é um procedimento, que eles vão conseguir, né, se recuperar, né, e no caso, a fé entra como uma questão essencial, né, nessa situação, que no caso, se o paciente, né, tem uma fé, ele, né, acaba tendo mais esperança também, eles, a maioria das vezes, não enxergam também essa situação como uma oportunidade para ressignificar o valor da vida, né, dar outro sentido, como também disse o nosso Dr. Feize, né, a pandemia também está sendo uma oportunidade para ressignificar o sentido da vida, né. Então, às vezes, na rotina diária, as pessoas acabam não dando importância para coisas que são essenciais, né? Então, momentos como esse, né, que o familiar entra em uma situação em que necessita, né, de ser induzido ao coma, em que ele se ausenta por um período prolongado, né? Então, a pessoa sente que a importância estão nos pequenos detalhes, está na convivência, nos sentimentos, não é no material. Então, vou aproveitar para te fazer uma pergunta que acabou de entrar aqui. Entenda um paciente, a senhora sendo muçulmana, e tendo um paciente e a família com uma outra religião, diferente da sua. De que forma é feito esse acolhimento? Claro que na verdade, a religião, ela não interfere, né, nessa situação. O importante é a fé, né? Então, eu atuo como uma pessoa que tem fé em algo, né, que não está sobre as minhas mãos. E eu, no caso, me relaciono com o familiar desse paciente, ou também com o próprio paciente, nesse sentido também, olha, confia na sua fé, entregue nas mãos de Deus. Porque Deus, né, o meu Deus é o mesmo Deus de outra religião, Deus é único, né, nesse sentido. Então, isso acaba nos unindo. Então, a gente pega os pontos semelhantes, né, nesse momento. O mais importante é a fé de cada um, né? Não é nem tanto a religião, porque existem muitas pessoas que se dizem, né, ter religião, mas no momento não tem uma fé, né? Então, eu acho a importância, né, levar em consideração a fé daquele indivíduo. Né, que vai alimentar a sua esperança, né, que vai trazer uma segurança maior para ele também, né, e lidar com toda essa situação, um outro olhar, né, porque uma pessoa que tem fé, ela não se revolta com a situação que lhe é acometida, ela enxerga como uma oportunidade de Deus, é como se, olha, Deus está me dando uma chance, né, eu vou repensar os meus passos, os meus caminhos, será que eu estava agindo certo, né, é uma oportunidade, é uma forma de eu valorizar mais a minha vida, os meus momentos, né? Nesse sentido. Gostaria de fazer mais uma pergunta à senhora. Claro. Porque está aqui. Quando a senhora estava passando por esse momento fora do Brasil, aconteceu o que está acontecendo aqui no Brasil nesse momento?
Bem, nós sabemos que os muçulmanos têm toda a preparação com os seus mortos, com o corpo dos seus mortos, né? Tem que ser lavado, tem que ser, bem, toda uma preparação, que não está sendo possível nesse momento. E também abriram mão para que sejam colocados em caixões para não contaminação do solo. Quando a senhora esteve dentro dessa epidemia, ou pandemia, que eu acabei não entendendo, aconteceu isso também? Bom, assim, graças a Deus não tive a oportunidade de perder nenhum paciente que fosse, né, muçulmano, para passar por essa situação, né, de solicitar o ritual no momento do sepultamento, né. Claro que nós damos muita importância para esse ritual, porém a situação atual acaba interferindo, né, nos limitando, né, com tudo isso. Eu não perdi nenhum paciente que necessitou, né, desse procedimento, graças a Deus. Porém, eu imagino que deve ser algo muito difícil, né, para o familiar, porque o momento do sepultamento é algo sagrado também, é uma forma de valorizar aquele corpo, né. Então, também conforta o familiar em saber que o seu ente querido foi enterrado da maneira recomendada pela sua religião, pela sua crença. Então, quando você não tem aquele ritual, você acaba também sentindo uma dor maior, né? Pela forma com que foi enterrado. Perfeito. Então, podemos voltar a falar com Dom Paulo Celso? Pois não. Dom Paulo, eu queria voltar para as famílias, porque como a doutora Hanades falou muito bem, o paciente ele já está entubado, ele já está ou em coma induzido, ele está adormecido, ele está sendo tratado. A família, ela está em agonia pelo estado do paciente, pela ausência de informação, que nós nem podemos reclamar, porque os profissionais de medicina estão se desdobrando, muitos já foram afetados pela doença e foram retirados do seu trabalho. Então, essa ausência, essa demora, se deve a isso. A gente sabe que eles estão lá dentro, salvando vidas, e o tempo para passar a informação nem sempre é previsto. Como é a procura da família, a fé a vocês nesse momento? Perfeito. Luzia, a nossa presença de igreja, ela está presente muito nas nossas comunidades, em todos os lugares, nas pequenas e grandes comunidades, paróquias. Então, já existe uma rede ali de acompanhamento, de ajuda mútua dos movimentos pastorais. Nós temos orientado também aos nossos padres para que fiquem bem atentos para as pessoas que estão mais isoladas. As famílias, elas sofrem muito diante de todo o contexto social, diante também das realidades diversas em que o nosso povo está inserido. Então, a nossa presença de igreja é muito marcante nesse momento. Neste instante, estamos ouvindo também aqui o nosso querido doutor Piese e também a doutora Hanadi, e eles estavam, a importância também da solidariedade nesse momento, de uma palavra de afeto, a própria, cada um com a sua religião, traz também esse suporte, né, para o enfrentamento e para ter essa resiliência diante da dificuldade. É muito bom saber assim que às vezes uma frase, às vezes um texto bíblico como Jesus que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis angustiados e aflitos e eu vos aliviarei. Então são momentos, palavras e atitudes que nós queremos cercar as pessoas de muito carinho, de muita solidariedade, naquilo que a gente pode estar presente, né? Seja nas celebrações online,
de missas, mas também eu conheço vários padres que têm uma lista de idosos. Ele tem a lista dos idosos da paróquia dele. Faz questão de ligar, ver como é que você está. Então, todo cobrir a pessoa de carinho, e quem passa também pelas angústias, seja de um doente, seja de uma perda, de um luto, como é bom estar presente nesse momento de afeto e espiritual, que é mais do que religião, é o lado também que nos religa a essa fonte de amor, porque nunca perder a esperança, porque olhar sempre para o horizonte. E eu só queria chamar a atenção também, como nós também da Igreja Católica queremos, além de valorizar os profissionais e todos que estão, né, nessa linha de frente, nós temos que valorizar muito o SUS, né? Como é importante nós também termos, agora todo mundo está acordando para essa realidade, né, de um atendimento digno, mas quantas vezes nós precisamos estar mais atentos ao sistema de saúde pública, né? Então, por isso também, nosso reconhecimento a todos que procuram, né, ajudar, principalmente em cada realidade desse Brasil tão grande, mas o SUS merece também todo o nosso aplauso e todos os que fazem esse trabalho tão bonito, principalmente com os mais pobres. Então, Paulo, o senhor acredita que quando atravessarmos, e mesmo agora, a fé das pessoas, ela aumentou, ela ficou mais forte nesse momento? Isso é muito interessante você falar, Luzia, porque nós estávamos outro dia em uma conversa com os padres, os bispos também aqui da Arquidiocese, e nós estávamos dizendo assim, olha, é impressionante como as pessoas, depois dessa reflexão, que tudo isso é uma oportunidade para uma reflexão maior dos valores da vida, do que é supérfluo, para deixarmos de lado, para valorizar aquilo que é essencial na vida. E o essencial é invisível aos olhos, como dizia Exupéry, mas para dizer, Luzia, que eu acredito que depois de tudo isso sairemos mais fraternos, mais humanos, mais comunidade, tirar as fronteiras. Como é bonito também ver esse trabalho de vocês, da Expo Religião, que traz nesse momento também dizer assim, estamos todos de mãos dadas e vamos vencer juntos, como o Papa Francisco nos ensina, todos estamos nesse barquinho para, com a força do alto, com a força da graça de Deus, vencer. Muito obrigado. Doutor Fez. Posso fazer um comentário justamente conectando com essa última fala de Dom Paulo Celso? Claro que sim. Perfeito. Enfim, talvez alguns saibam, outros não, que na Fé Bahá'í nós não temos o clero, não é isso? Mas temos uma ordem administrativa eleita, né, pelos Baha'ís em nível local, nacional e internacional. No nível internacional, a Casa Universal de Justiça é o corpo governante da comunidade mundial Bahá'í. E ela enviou algumas mensagens recentemente que nos trazem muita guia para lidar com essa situação. E eu queria ler uma frasezinha que diz assim: por mais difíceis que sejam as circunstâncias atuais, e por mais próximos que alguns setores da sociedade estejam do seu limite de resistência, a humanidade finalmente passará por esta provação e emergirá do outro lado com percepção mais apurada e mais profundo apreço por sua inerente unicidade e interdependência. Então, é assim que os Baha'ís estão olhando para isso, reconhecendo a intensidade e gravidade dessa provação, mas também tendo absoluta confiança e fé de que a humanidade vai sair de tudo isso muito melhor. Então, eu vou aproveitar que a Git Milani, ela colocou aqui, muito boa essa pergunta,
e seria interessante que os outros palestrantes também respondessem. Você já respondeu, você entrou no final, e eu ia perguntar à doutora, então, a doutora Hanad. Doutora Hanad, a senhora acredita que a fé das pessoas nesse momento tem aumentado e que ao sair disso tudo, sairemos diferentes? Sim, com certeza, eu acredito. Por essa questão, né, de ressignificar os valores, né, inclusive a grande maioria da população está em quarentena, está em casa com seus familiares, a rotina se alterou, os valores se alteraram, a questão financeira também, então acabaram dando prioridades a outras coisas essenciais, né? E isso também aumenta a espiritualidade, saber lidar com a situação, né? Em se reaproximar, a saudade também dos outros familiares que, no caso, não estão podendo ter contato por questão, né, da prevenção. Então, isso também acaba, né, incentivando, né, na espiritualidade também, né, em dar valor ao ser humano em si, né? Eu acredito que sim, o mundo todo, né, irá sair de uma forma muito melhor. Ok. Então, vou voltar ao Dr. Fez. Dr. Fez, na fé Bahá'í, existe uma preparação especial com o corpo depois já da passagem da morte da pessoa? Sim, é interessante porque como Bahá'ís nós vemos o corpo por dois prismas. Um é que é algo sagrado porque é o templo no qual a alma se manifesta. Por outro lado, sabemos que a verdadeira essência do ser humano, a sua verdadeira identidade, não é o seu corpo, que esse corpo é uma gaiola que aprisiona a alma. Então, a alma tem uma vinculação com o corpo e enquanto estamos fisicamente, né, vivos, então a alma está conectada. E o momento da morte é o momento em que essa gaiola se quebra e o pássaro, que é a alma, pode voltar a voar na imensidão dos céus. Então, também, os Bahá'ís, né, têm leis referentes à preparação do corpo, do que o corpo deve ser lavado, que deve ser tratado com grande respeito, que deve ser enrolado em panos para, né, o sepultamento, que algumas orações especiais devem ser recitadas, mas também dentro dos escritos Bahá'ís, um dos princípios fundamentais da fé Bahá'í é a harmonia da ciência e da religião. Então, ciência e religião são entendidas como duas asas do mesmo pássaro, como duas fontes de conhecimento, de saber, de elevação da humanidade. Então, a verdadeira ciência está de acordo com a verdadeira religião e vice-versa. Então, nesse caso, quando há, por exemplo, uma situação de epidemia, onde as normas sanitárias exigem que o corpo seja enterrado de outra forma, as normas sanitárias prevalecem. Então, os Bahá'ís também estão conscientes e orientados que, no caso de, então, quando há o falecimento de uma pessoa devido ao Covid-19, então, essa que você já falou, né, das restrições que existem, elas precisam ser seguidas. E, obviamente, que não é fácil para os familiares, para os amigos, né, mas também existe o entendimento de que essa separação, né, entre nós e aqueles que partiram, ela é temporária, porque todos iremos nos reencontrar no mundo espiritual, e a identidade da alma humana permanece. Então, nós vamos encontrar essas pessoas queridas que perdemos agora. Bem, eu queria fazer uma observação aqui, e eu costumo dizer que eu, em 8 anos de Expo Religião, estou aprendendo muito. E não tem faculdade de teologia que supere o que eu tenho aprendido com vocês. É uma coisa assim, não tem igual. E eu e outras pessoas, porque eu estou lendo aqui a minha listinha que está subindo.
E, mais uma vez, a exemplo da primeira live, nós encontramos uma coisa em comum entre todos. Todos preparam os seus mortos. E, em todos os casos, a água está presente. E o pano branco também. Então, eu acho que é por isso que hoje nós conseguimos sentar e conversar. Porque, talvez, com a globalização, descobrimos que temos muitas coisas em comum. Podemos ter, cada qual, a nossa religião. A religião é muito importante, mas, a meu ver, tem algo que é muito mais importante, que fica aqui dentro do coração, que é a fé. Não adianta a gente ter religião se a gente não tiver fé. A fé nos conduz e a fé nos leva. E acho que isso é o principal, na minha opinião. Então, agora, como a gente está aqui com 10 minutos, eu tenho uma pergunta para cada um, tá certo? Vou começar com Dom Paulo. Dom Paulo, o senhor tem um fã-clube. Obrigado. Toda hora entra aqui um fã-clube seu magnífico, adorando ouvir o senhor falar. É muito bom ouvir isso, muito bom. Então, eu queria lhe fazer uma pergunta, Dom Paulo. O que o senhor diria hoje a essas pessoas que estão no afastamento social, mas principalmente aos idosos, né? Que lidam com afastamento, estão longe dos seus netos, seus filhos, o medo da morte, que, por mais que a gente tenha fé, você tem, porque você sabe que temporariamente você irá se separar daquele que você ama. Bem, N razões. O que o senhor poderia dizer hoje a essas pessoas? Então, agradeço o carinho das pessoas que estão conosco nessa live, para dizer que quando nós, essa dimensão da fé, ela nos dá o aconchego da presença dele nesses momentos mais difíceis, né? Nunca estamos sozinhos, ele está sempre do nosso lado. Isso dá um conforto e uma atitude de entrega, né? Nós estamos nessa dinâmica do provisório, nesta vida. Nós estamos sempre dando a Deus, as pessoas junto a Deus nos veremos, mas tudo isso também gera uma atitude de entregar a nossa vida nas mãos dele. Senhor, estou nas tuas mãos. Isso dá uma leveza, dizer também que nós estamos unidos a todos, sempre com muita esperança. Isso, né, nos alimenta na força para o enfrentamento. É muito bom ouvir também aqui a palavra resiliência, né? A capacidade de nós superarmos isso tudo, né? Mas ofertar também o Senhor, oferte a vontade de chorar. Quando tiver vontade de chorar, chore, que é bom chorar. Eu fazia muito isso no hospital. Depois eu disse, agora Jesus vem enxugar nossas lágrimas. Jesus, a gente sabe também a situação, como está difícil financeiramente. Então, todas essas angústias que envolvem a situação atual. Mas uma coisa é muito importante, eu não estou sozinho, ele está aqui do meu lado. E para nós católicos, temos mais ainda a presença de Nossa Senhora. Nós estamos no mês de maio, mês de Maria, a presença materna também dela, que acolhe cada pessoa nos seus braços de mãe e que ampara e que reza por nós. Então, é muito bom saber que essa experiência nos faz ser também mais generosos, mais atentos ao outro. Muito obrigado, Dom Paulo. E, por favor, nos aguarde. Eu queria até fazer uma observação também da sua última fala. Vou copiar o doutor Feise agora. Aprendendo também, estamos entrando no mês de maio, mês de Maria. Eu até fiz uma postagem sobre isso.
e aprendi que Maria é quase universal em todas as religiões. Eu me lembro que na Expo 2016, eu acho, a Elba Ramalho me deu o carinho de estar presente, e ela foi cantar uma música da Virgem Maria, e uma pessoa gritou, não, não canta não, porque os muçulmanos estão aí. E aí o sheik veio à frente para informar que Maria está lá. É citada no Alcorão, está no Alcorão, como está em outras religiões. Então, realmente, esse é um mês especial, e eu acredito, Dom Paulo, que a gente consiga encontrar a saída desse turbilhão justamente nesse mês. Doutora Hanad, antes da sua despedida, eu tenho uma pergunta do Diácono Nelson. Ele quer saber se a senhora já cuidou, mas a senhora respondeu isso. Mas vou perguntar de novo. Se a senhora já cuidou de algum paciente muçulmano? Agora, nesse período. Não tive a oportunidade de tratar um paciente, né, com coronavírus, né, nesse período, justamente porque eu resido no Brasil e me formei no Paraguai, então eu não tenho meu diploma revalidado, então não posso atuar aqui no Brasil e a fronteira está fechada, então tampouco posso retornar para atuar no Paraguai. Então estou, neste momento, com a minha família, né, me dedicando aos estudos também, né, que tem o objetivo de revalidar. Então, até o momento, ainda não tive essa oportunidade. Certo. E eu gostaria que agora a senhora pudesse deixar uma palavra também a esses familiares, a esses profissionais, como a senhora, de saúde, que estão nessa linha de frente, que estão lutando, que não abandonaram a luta, estão lá, e que pudesse deixar uma palavra para eles. Sim, eu digo, né, que eles sejam persistentes, porque não é fácil você todo dia lidar com essa situação. Os profissionais de saúde, a grande maioria deles estão em isolamento dos seus próprios familiares pelo risco de contaminação. Então, é muito difícil uma mãe, que no caso, se separar de seu filho por esse período, pela questão do trabalho. Então, é doloroso, é difícil, porém é necessário, é por uma causa maior, é pelo bem de todos. Eles são os verdadeiros heróis, né, nesse contexto, nesse cenário, e né, eu desejo a eles paciência, persistência, força e muita, muita fé, porque a fé é a base de tudo, né? É o que é necessário. Obrigado. E é isso. Muito obrigada. E só uma observação sobre, agora que a senhora citou sobre a Maria, né? Realmente, nós temos no Sagrado Alcorão um versículo inteiro, né? Citando, né? Inclusive, o nome do versículo é Maria, e a nossa vestimenta, o nosso véu, é em homenagem à Senhora Maria, Mãe de Jesus. Que a paz de Deus esteja com ela. Que assim seja, que esse mês que a gente entra, que é o mês de Maria, que a gente encontre a solução desse problema que nos aflige. É nisso que nós temos fé. Por favor, aguarde. Doutor Face, o Diácono Nelson pede para que eu faça a mesma pergunta para o senhor, um pouco diferente. Ele pede que eu pergunte se o senhor já atendeu a outros pacientes que não seja da fé Bahá'í. Mas antes do senhor responder, eu queria mandar um recado para uma pessoa que está nos assistindo, que é o Paulo Maltes, que é da FIERJ, né? Judaico, Federação Judaica do Rio de Janeiro. Paulo Maltes, eu tenho 3 perguntas aqui. Por que não pode também queimar o corpo dos judeus? Isso quer dizer que você vai ter que voltar para a live. Doutor Face, o senhor já atendeu algum paciente que não seja da fé Bahá'í? Muitos. A comunidade Bahá'í ainda é pequena. A imensa maioria dos meus pacientes não são Bahá'ís. Quando um profissional de saúde atende um paciente, o que importa
é a religião do paciente, não a religião do profissional. Então, o que um profissional de saúde consciente faz é justamente investigar na sua anamnese esse elemento da vida do paciente, se ele tem uma religião, se ele, enfim, se a fé é uma coisa importante na vida dele, porque esse é um recurso poderosíssimo para ajudar no bem-estar, na melhoria, na cura do paciente. E se ele não tem fé nenhuma, não tem religião nenhuma, obviamente também vai respeitar isso. Então, é a fé do paciente que importa, não a do profissional. Tá bom. Então, agora, não só como religioso, mas como terapeuta também, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos familiares, aos profissionais, uma mensagem de acolhimento. Pois E eu gostaria de lhe transmitir um recado. A dona Tereza Magalhães, ela pede que ele lhe transmita um abraço e gratidão por tudo que o senhor faz pela humanidade. Muito obrigado, muito obrigado. Não há palavras minhas que se possam comparar com um texto, né, das Sagradas Escrituras, e no caso dos Sagrados Escritos Barrais, que diz assim: ó vós, amados de Deus, quando os ventos soprarem severamente, as chuvas caírem furiosamente, o relâmpago reluzir, o trovão rugir, o raio descer e tempestades de provações se tornarem árduas, não lamenteis, pois verdadeiramente, depois dessa tempestade, a primavera divina chegará, os montes e campos tornar-se-ão verdejantes, as vastidões de cereais ondularão alegremente, a terra cobrir-se-á de florescência, as árvores serão vestidas com roupagens verdes e adornadas com flores e frutos. Então, isso também vai passar, né? Nós temos que procurar atravessar essa grande crise que se abateu sobre a humanidade com paz, com serenidade, com conexão a Deus. E se fizermos isso, estaremos dando a nossa contribuição para que tudo isso contribua para o engrandecimento e o avanço da civilização humana. Muito bom. Então, agora vamos voltar aqui, nós quatro. E, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu gostei muito da live de hoje, não que não tenha... as outras também eu gostei bastante. Mas a resposta das pessoas... O Birajara, você me mandou aqui dizer que os enfermeiros atendem sem ver religião de ninguém. Graças a Deus que é assim. Graças a Deus. Porque não tem mesmo que ver. Como eu disse há pouco para vocês, a religião é muito importante, mas a fé, tenha certeza que ela está acima de tudo. Não é isso? Então, antes de terminar, eu gostaria de aproveitar que vocês estão aqui para fazer um convite já às pessoas para a próxima live, que é no dia 13 de maio, né? Um dia bem importante. Então, nossa próxima live é no dia 13 de maio, às 19 horas, e o tema será: em 132 anos da abolição da escravatura, como caminha a religião e o secretismo diante dessa discriminação? Os convidados são Marcos Xavier, representante da Umbanda, e que também faz parte do MUDA e do TECAF. Pastor Aior, que eu já vi que está conosco também, o Marcos também está conosco, que é evangélico e vai principalmente pelo segmento afro, tanto no Brasil como na Angola. Ele faz um trabalho na África e no Brasil, um trabalho evangélico. E o padre Rafael Siqueira. O padre Rafael é estudante desse tema.
e ele é estudante da Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, e nós teremos o prazer de tê-lo aqui. É um tema que pode parecer que foge ao momento, mas é um dia muito importante para muitas religiões, porque não é só o dia em que foi assinada a Lei Áurea e que os escravos foram abolidos, né? Dentro da Umbanda e também de algumas religiões de matrizes africanas, nós comemoramos o Dia de Preto Velho. Dentro da Igreja Católica, é o Dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, nós teremos muitos assuntos a discutir. Eu gostaria imensamente de agradecer ao Dr. Feice Milani, da comunidade Bahá'í, pelo tempo que dispensou a nós de estar aqui, de passar essas palavras que foram muito boas em ouvir. Gostaria de agradecer a Dom Paulo, que mesmo dentro do seu luto, se dispôs a estar conosco e poder levar essa palavra de carinho a todos. Gostaria de agradecer a doutora Hanad, que mesmo dentro do Ramadã, sabendo dos seus horários, das suas orações, pôde estar aqui e pôde também esclarecer, e além de esclarecer, pôde desconstruir algumas ideias que as pessoas têm em relação à religião. Muito obrigada a todos vocês. Quero lembrar sempre que esse projeto é do Cardeal do Rio de Janeiro, Dona Anitta Tempesta, desenvolvido pelo Instituto Ético Religião, com a minha mediação, Luzia Lacerda. Estou esperando todos vocês aqui na próxima quarta-feira, dia 13, às 19 horas. Muito obrigada a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Um abraço. Saúde. Boa noite.